Olha, eu fiquei surpreso com esse tema do teu livro agora, né? Que você deu aqui essa novidade aqui em primeira mão, porque ela tem tudo a ver com o que eu estava falando aqui, né? Que essa frustração, né, da decadência econômica americana, ele vem interferir num país, na soberania do Brasil, dizendo que Bolsonaro é perseguido, que tem que acabar com isso, como se ele pudesse dar palpite da nossa soberania, mas tudo, na minha humilde opinião, tudo tem a ver com o título do seu livro e tem a ver com a decadência mesmo da hegemonia americana na economia nacional, justamente porque o BRICS, aqui no Rio de Janeiro, mostrou a sua força, mostrou a seriedade dos temas, mostrou o caminho que eles querem seguir, mostrou que realmente estão organizados e mostrou que o Lula é realmente um líder mundial, que o Lula não é um cara que tá ali como o Bolsonaro era, né? Tava ali como nem um espantalho, ele tava ali como uma marionete, né? Do Centrão, só para fazer coisas bestas para certas categorias ganharem mais dinheiro. E, na verdade, cara, tem tudo a ver. Eu fiquei surpreso, assim, fiquei feliz, porque essa minha análise, ela não tá fora, né? Ela não tá fora. A decadência americana tá fazendo com que Trump comece a ameaçar todo mundo e o fascismo fica escancarado, né? É a única maneira que ele tem para, de alguma forma, dizer que tem alguma, como se diz? Tem alguma importância, quando na verdade a importância dele está indo ladeira abaixo, né? É um império em decadência que está gritando enquanto cai, né? Assim, eles sentem a perda da relevância, você está coberto de razão, a perda da relevância econômica, e nada expôs isso de forma mais evidente do que o tarifaço. Quer dizer, o tarifaço, ele mostrou, porque a expectativa que a equipe do Trump tinha diante do tarifaço é que o mundo iria se curvar diante dos Estados Unidos. Exatamente o oposto aconteceu. O mundo se uniu contra os Estados Unidos. Um exemplo claro disso foi o seguinte: quando os Estados Unidos impôs o tarifaço, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a China, que compra muita soja dos Estados Unidos. A China disse: vamos comprar mais soja do Brasil. E simplesmente negociaram para. Lula, inclusive, participou dessas negociações quando teve na China, para que a China comprasse mais soja, já que eles não produzem do Brasil. Então, assim, o tarifaço ele expôs que o poder econômico dos Estados Unidos, que já foi, no passado do século XX, a única superpotência econômica, né, assim, a restante depois da destruição da União Soviética, esse tempo já passou. Esse tempo já está no passado. Hoje existem outras superpotências econômicas, como a China, existem países poderosos economicamente, como a Índia, como o Brasil, que são relevantes no cenário internacional, e unidos, não é, podem fazer frente, sim, aos interesses econômicos dos Estados Unidos. E a crítica que você fez e que Lula fez, né, que ele não deve ficar dando pitaco aqui, isso tem uma longa história das interferências estadunidenses na autonomia dos países, né? Eu gostaria de lembrar que um dos primeiros episódios dos Estados Unidos interferir na autonomia de um país foi justamente no Irã, em 1953. O Irã tinha eleito há pouco tempo o Mossadegh, que era um líder nacionalista e secular. Ele foi o homem do ano da revista Time, era considerado uma grande figura do Oriente Médio, e ele fez uma coisa que desagradou os interesses das grandes corporações empresariais e dos ricos. E isso dialoga com o problema que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O que é que os Estados Unidos fez quando Mossadegh fez isso? Os Estados Unidos enviou um agente da CIA, Kermit Roosevelt, para fazer uma campanha contra ele e realizar um golpe de Estado contra o Mossadegh. E eles conseguiram. O Mossadegh foi deposto, né? E o Irã teve o Shah, né, voltou ao poder. E depois o Irã, inclusive, degringolou para uma teocracia e tal. Tudo que aconteceu no Irã após 1953 tem o dedo dos Estados Unidos ali. E na América Latina, vários golpes foram patrocinados, foram perpetrados ou tiveram apoio logístico
dos Estados Unidos. Uma pergunta que eu queria te falar exatamente sobre isso, que já estava aqui engatilhada essa pergunta, que é o seguinte, é a sua opinião, que eu acho que você já respondeu uma parte dela. Essa organização mundial da não hegemonia, contra a hegemonia americana, na verdade, ela não é contra a hegemonia americana. Na verdade, foi uma onda que aconteceu, o que eu acho, foi uma onda que aconteceu justamente pelas próprias atitudes dos Estados Unidos, de quererem se impor como hegemonia, e aí os países automaticamente falam, olha, a gente não pode depender só disso, né? Vamos se unir aqui, porque a gente não quer mais ficar submetido a esse imperialismo. Então, na verdade, o que eu percebo é que os países, eles não se uniram contra os Estados Unidos. Se uniram por necessidade e os Estados Unidos, ainda mais agora no governo Trump, ele enxerga isso como um ataque, quando na verdade não é. É uma necessidade, né, dos outros países. Em larga medida, é uma reação a uma atitude que buscou fazer o comércio do mundo se curvar aos Estados Unidos. Quer dizer, quando você tenta modificar, inclusive a ironia das ironias, é que modificar acordos comerciais que foi o próprio Estados Unidos que no passado tinha aprovado. A normalização das relações comerciais entre Estados Unidos e China foi uma coisa que foi empurrada pelo lobby das grandes corporações empresariais estadunidenses, porque eles queriam ter os produtos chineses penetrando no mercado americano, porque eles queriam fabricar isso na China, porque o trabalho chinês é mais barato. É a lógica do capitalismo. Você vai para onde o trabalho é mais barato. Então, se é muito mais barato fabricar Nike, fabricar chips na China, na Coreia e tal, os capitalistas querem produzir lá, não é? Produzir isso. Inclusive, eu tenho uma coisa que eu digo que não é que digamos assim, a China roubou os empregos dos Estados Unidos. Foram os capitalistas estadunidenses que mandaram os empregos para a China. Isso é muito interessante, cara. A própria ganância americana fez com que ela empregou os chineses porque eles queriam lucrar mais e deixar os americanos de lado. Não houve o protecionismo justamente pela ganância. Esse é o mercado que se autorregula, né? É a mão invisível do mercado. Tá aí, a mão invisível do mercado fez a China crescer. Tá aí. Claro, e a China tinha o que os capitalistas queriam. Trabalho barato, disciplinado. É importante entender que a China estava investindo na infraestrutura que favorecia a captação desses recursos. E não só a China. Esses investimentos aconteceram também na Coreia do Sul, também na Índia. A Índia, o povo brinca assim, por que a Índia se tornou o grande país do telemarketing? Assim, quando você tem, num país de língua inglesa, você liga para o suporte, quase sempre é um sotaque indiano. Né? É porque na Índia se fala inglês, por causa da colonização inglesa, e a Índia tem uma população educada e treinada e com capacidade para trabalhar por valores mais baratos do que seria você empregar as mesmas pessoas na Inglaterra, na Irlanda. Então, é a lógica capitalista. Parênteses. Posso colocar um parênteses também, no sentido de, para que as pessoas não entendam mal, hoje, se a gente enxergar a qualidade de vida na China, o que eu tenho estudado bastante, visto outros canais que se colocam, né, exatamente para contar a história da China e tudo mais, na verdade, não é que a China tem hoje uma mão de obra mais barata, é porque o custo de vida na China também é mais barato e por isso se torna mais barato a mão de obra, porque muitas pessoas vão, às vezes... O custo de vida em Los Angeles é caríssimo. Para pegar um comparativo. Então, assim, às vezes a gente vai falar assim, eles mandam para a China porque a mão de obra lá é barata, mas a mão de obra lá não é barata porque eles estão sendo escravizados, até porque hoje os direitos trabalhistas na China são em vários lugares da China, são mais leves, são mais rígidos e deixam os chineses trabalhando menos do que aqui. Né? Em vários lugares lá eles têm menos horas de trabalho, tem outras regalias, enfim. Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui para a gente não entender mão de obra barata e não confundir isso com mão de obra escrava.
com mão de obra... O período da hiperexploração chinesa, ele teve um período, tanto é que naquela época da hiperexploração tinha fábricas que colocavam redes para se o povo se fosse matar, pegar, mas esse período também ficou no passado. A China hoje é o país que tem uma gigantesca nova classe média e é um mercado consumidor poderosíssimo e que pode se expandir. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso. A China tinha uma cartada que os Estados Unidos não têm. Se a China simplesmente aumentar o salário mínimo um pouquinho, e o salário mínimo lá não é nacional, ele é por a região, mas se ele aumentasse o salário mínimo, ele poderia absorver grande parte do consumo que iria para os Estados Unidos. E as exportações chinesas para os Estados Unidos, se eu não me engano, correspondem a 12% da economia chinesa. É por isso que os Estados Unidos acabou tendo que ficou meio sem saída com o tarifaço, porque a China não precisava se dobrar aos interesses estadunidenses do ponto de vista do comércio. Os Estados Unidos hoje, ele só é a última superpotência em uma coisa, que é na dimensão militar. Realmente, militarmente, os Estados Unidos continua sendo muito mais poderoso do que os outros países, porque investiu muito mais do que os outros países, inclusive o orçamento do Pentágono aprovado pelo Trump foi recorde, né? Mas então, a gente também tem que lembrar que os Estados Unidos ele tem um poderio militar grande, porque ele fornece armas para as guerras que estão acontecendo. Então, na verdade, o poderio militar dos Estados Unidos vem vem do interesse de participar de todas as guerras por interesse comercial, porque eles também arrecadam dinheiro com isso. Dizer que os Estados Unidos entregam armas gratuitamente, não. Como a gente viu, aquele toco que o cara da Ucrânia tomou no meio da reunião, a gente deu arma para vocês, agora você vai ter que me dar as terras raras lá, que eu quero de volta esse dinheiro, não é de graça essas armas não são gratuitas, né? Com certeza, eles vendem, né? Eles vendem armas, o fornecimento de armas, e esse fornecimento tem muitas formas. Por exemplo, os Estados Unidos fornecem armas para Israel, mas o lobby israelense, que é o lobby sionista nos Estados Unidos, financia a campanha de um monte de políticos. Então, no fundo, é uma relação meio, meio híbrida ali, porque os políticos que estão aprovando orçamentos para favorecer Israel e fornecer armas para Israel são eles próprios pessoas que foram financiados e que têm uma influência gigantesca do lobby sionista. Eu fui perguntado em uma live há algum tempo atrás por que Trump tão rapidamente se colocou do lado de Israel. É só você olhar quem financiou a campanha do Trump. Tiveram vários sionistas poderosos e ricos que botaram muito dinheiro na campanha do Trump. Então, e nos Estados Unidos, você ter a coragem, como Zohran Mamdani, o novo candidato a prefeito de Nova York teve, de criticar o lobby sionista e não ter nenhum dinheiro sionista, isso daí é para poucos. E parece que ele está em primeiro lá, né? Ele ganhou as primárias do Partido Democrata, ele venceu já. Isso. As primárias, e ele é o favorito para ser eleito, mas não me surpreenderia se gente do próprio Partido Democrata sabotasse ele, que ele seja sabotado pelo próprio partido. Porque, entre outras coisas, muita gente do Partido Democrata é financiada pelo lobby sionista. Tem gente que não recebe dinheiro do lobby sionista. O Zohran é um, a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, que é judeu e não recebe dinheiro do lobby sionista, mas eles são exceção. A gente tem que, dizer a verdade sobre isso, né? O lobby sionista tem muito poder sobre a política partidária. Do Partido Republicano nem se fala, porque o Partido Republicano, o lobby sionista controla grande parte do Partido Republicano. Mas o Partido Democrata também. Ou seja, tem muita gente do Partido Democrata que é financiado e controlado pelo lobby sionista. Né?